Culinária judaica, as halot de Shabbat. Shalom, shalom. Hoje começa uma série da culinária judaica. Kasher, caseiro e gostoso. Culinária judaica, por Yafa Bat Haya. Para ajudar aos irmãos e as irmãs a fazer uma halá de acordo com os preceitos judaicos e outras receitas também para Shabat. Então hoje estaremos iniciando com a halá, um pão judaico especial para Shabat. Então, iniciando com um pão normal, nós iremos iniciar com a ativação do fermento, tá bom? Então aqui tem aproximadamente 8 gramas de fermento seco para pão. Com aproximadamente umas 600 ml de água morna, tá? Precisa estar morna para que ative bem o nosso fermento, com uma colher de açúcar. Eu estou usando aqui o açúcar demerara, tá? Os irmãos podem usar da maneira que achar melhor, tá bom? Eu gosto de ativar ele primeiro dissolvendo no açúcar com a água morna, até que ele levante um pouco de espuma. Percebam que ele tem uma espuminha aqui já. Isso é ótimo porque o seu fermento aceitou bem a água morna. O que não pode acontecer é da água estar muito quente. Aí sim, aí a gente acaba queimando o fermento, ele não ativa, tá? Então pode ser que algumas receitas que até algumas mulheres comentam: ah, meu pão não cresce, ah, meu pão não desenvolve e fica duro. De repente é a falta da ativação do fermento, tá? Olha, percebam que aqui já dissolveu todinho. E aí eu venho com a colher de sopa, olha, uma colher até grande, tá? Uma colher de sopa, pelo menos umas 3 a 4. Mas vamos colocar só 3 para ver se precisaremos de mais ou não. Então vamos lá, preparando essa maravilha, que é o símbolo do nosso Shabat, além da presença do nosso Eterno. Então vamos aqui dissolver super bem. Bom, já dissolveu bem, olha, para os irmãos verem como ela fica um creme, ok? E aí nós vamos tampar e deixar pelo menos agindo de 10 a 15, eu deixo geralmente 20 minutos, tá bom? E aí eu volto para mostrar para os irmãos como que fica a ativação dessa espuma. Essa é a famosa espuma de fermentação para pães, tá? Todos os pães que fazemos, geralmente ativamos o fermento dessa forma, tá bom? Então aqui eu vou tampar, deixar bem tampadinho, deixar descansar, que aí já eu volto com vocês. Voltamos com a nossa ativação desse lindo fermento. Olha como ficou maravilhoso. Olha, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês a altura que ele chegou, cheio de bolinhas. Isso é bom sinal. Olha quantas bolhas, que essa belezura vai ficar a coisa mais linda esse pão. Vamos lá? As descrições, na descrição vai ter todos os ingredientes, a quantidade, tá bom? Não se preocupem em anotar, que vai estar tudo anotado aí. Então, se você gosta desse conteúdo, dê sugestões nos comentários. Deixa um comentário: olha, fiz, gostei, eu vou querer muito saber se deu o feedback de vocês, se deu tudo certo. E vamos lá, mão na massa.
Vamos aqui colocar a nossa espuma. Olha, ficou muito ativa. Vamos deixar nada. Muito bem. Agora, nós vamos seguir com os demais ingredientes que estão aqui na mesa já tinha separado para facilitar. Aqui são, para esse pão, para essa ralá, eu coloco 2 ovos, onde eu já verifiquei, tá? Se não há nenhuma gota de sangue, tanto por baixo quanto por cima. Por isso que é interessante colocar um a um num recipiente de vidro, para que você possa ver tanto por cima na gema se tem algum vestígios de sangue ou por baixo, que às vezes acontece sim, tá bom? Então aqui é só terminar acrescentando todos os ingredientes. Então foram 2 ovos, 50 ml de azeite ou óleo da sua preferência, muito bem. Aqui é a quantidade de açúcar restante da receita. Então, da quantidade restante, eu já coloco todas aqui. Vai em média, para você que gosta de um pão mais adocicado, vai de 6 a 7 colheres de açúcar. Eu, como já coloquei 5 colheres, que eu gosto um pouquinho mais de sal, eu prefiro colocar 5 colheres de açúcar de sopa, né? E sendo que eu já coloquei 2 colheres de açúcar na ativação do fermento, então eu não coloco a mais, tá? Vamos lá. Então, vamos colocando todos os ingredientes. O sal eu deixo por último, tá? Eu coloco geralmente em cima da farinha para que ele não possa interferir na continuação da ativação do fermento na massa. Tá bom? Aqui eu só dou uma leve misturada. Eu gosto de fazer com fouet, tá? Ou algum batedor que você goste. Eu não tô usando porque o meu, infelizmente, não aguentou. Chegou no limite. Mas em breve nós queremos ter mais um que eu já encomendei. E já veremos o resultado desse pão maravilhoso. Então aqui eu tô colocando o restante da água, ainda continua morna, tá? Que vai aqui foram 350 ml de água, sendo que desses 350 ml, 150 ml foi para a ativação do fermento, então eu não coloco nada a mais, tá bom? Então, vamos colocar aqui. A quantidade de água vai determinar você o tamanho do pão que você quer. Eu gostaria de um pão menor, porque só são 2, 3 pessoas, a gente não come muito pão, diminui na água, tá? Porque é ela que vai dar volume na massa, tá bom? Então, vou aqui pegar a farinha e colocar em seguida. Colocando a farinha. Aqui, a farinha, ela é aproximadamente aqui que eu coloquei umas 700, 800 gramas, tá? Pode ser que vá mais, pode ser que vá menos. Bem, então, no ponto que a gente vai ter uma ideia da quantidade exata de farinha. Eu vou colocar para os irmãos no final do vídeo quanto que foi que eu usei de farinha. Aqui são uma farinha de trigo normal, aqui da sua preferência. Eu não peneirei, geralmente não faço para pão, para peneiro. E sem fermento, tá? É um detalhe, viu? Porque a gente fala que, mas isso é normal, é óbvio. Não, mas geralmente, às vezes, a gente acaba sem querer comprando, usando e não entende por que não tá dando certo algumas receitas. Isso já aconteceu comigo, viu, irmãos? Então, vamos lá, mão na massa.
Vamos aderindo até chegar num ponto em que a farinha absorva toda essa umidade, tá? Ela demora um pouquinho, ela espalha, você acha que não vai dar certo, mas vai dar certo, ok? Então, até quanto eu for conseguindo bater com a colher, ou com o batedor, ou com o fouet, ou enfim, com o garfo, fica a sua preferência. Mas até onde eu consiga bater, eu vou seguindo aqui na bacia, batendo, tá bom? Nesse momento, eu geralmente já me conecto com o Eterno, já faço minhas petições, meus agradecimentos da semana, da bênção, da Parnassá, da conexão com o Eterno, porque é Ele que nos dá sustento, né? Então, é para Ele que nós engrandecemos todas as nossas mitzvah, que fazemos com muito amor e carinho, tá bom? Então, vamos lá. Olha, já que já tá ficando meio que solta já. Isso é bom, porque é hora de entrar com a mão na massa. Então, vou colocar minhas luvas e já tô de volta. Olha, acabei de colocar a minha luva. Eu prefiro fazer com a luva. Por quê? Porque, embora nós tenhamos aqui as unhas curtas, bem limpa, bem higienizada, ainda assim eu prefiro ter um pouquinho mais de garantias de que não tem nenhuma sujeira embaixo da unha, e a gente tem que observar sobre isso, tá bom? E seguimos aqui. Então, percebem que ela tá quase no ponto, mas ainda falta farinha, tá? Então, vamos lá. Eu não tenho muita pressa em chegar a bater, sovar com muita força, tá? Aqui é um momento de carinho, de muito amor, tá bom? Você pensa na família, nos seus filhos, no marido, no seu trabalho, na sua família, no seu pai, na sua mãe. Então é esse momento que a gente nos conectamos, né? Com a nossa fé, com muito amor, com muito carinho, muita gratidão, né? E ó, aqui o que acontece? Eu não coloquei o sal, ok? Não tem problema, aqui é o momento. Aqui tem aproximadamente uma colherzinha de sopa rasa, tá? Pra mim já é o suficiente. Na hora da sova, vai dar certo, tá? A gente sovando devagarinho, com amor. Eu não gosto de sovar na mesa, tá? Porque eu acredito que dessa maneira eu consigo ter um autocontrole de que toda a farinha vai conseguir absorver a umidade que eu preciso. Por essa razão, eu continuo sovando apenas aqui dentro, tá? Então, vamos lá, mão na massa. Continua, olha, você vê que eu não tô colocando toda hora a farinha, porque não há necessidade, ela tá quase no ponto, tá bom? Então, tendo isso em vista, eu não tenho pressa, tá? E ó, ela tá quase no ponto, ó. Ainda falta só mais um pouquinho. Essa sova ativa o glúten da massa. E é com ela que nós vamos estruturar o nosso pão e deixar ele bem mais saboroso. Eu gosto de fazer essas dobras para dentro, para deixar ela uma superfície bem mais lisa aqui embaixo, olha. Ela tá quase boa, tá? Ainda tem um pouco, mas ela já tá ativada, olha. Quando você aperta, ela sobe. Isso é sinal de que o seu glúten já tá funcionando super bem, tá? Então, agora é a hora de aguardar ela e esperar pelo menos 1 hora, 1 hora e meia, para que ela cresça e dobre de volume, tá bom? Bem, agora que ela já está preparada, sovada, na quantidade no tempo certo, eu vou colocar um pouquinho nessa tigela, no fundo dela, um pouquinho de óleo, tá? Para que o pão facilite na hora de ele
na hora da gente terminar de sovar e fazer as divisões, tá? Das tiras. Então ele vai evitar de que grude na base, tá bom? Então a gente deixa a superfície o mais lisa possível. Muito bem. Então vamos deixar aqui descansar e dobrar de volume. Eu geralmente coloco um plástico filme, tá? E fecho, deixo ela num lugar bem quentinho, bem escuro, bem reservado, tá? Com um paninho, tá bom? Bem, agora vamos forrar aqui com plástico filme. Bem vedado, bem quentinho. E agora tampamos com um paninho e guardemos ele num ambiente bem quentinho por pelo menos 1h30. Bom, pessoal, já terminou de assar essa belezura e eu estou fazendo uma preparação para que vocês vejam como elas ficaram. Olha essa maravilha. Olha essa maravilha. Ficou ótimo. Acabou de tirar, eu acabei de tirar do forno, tá bem quente. O ideal é esperar ela ficar um pouco morninha para vocês poderem colocar num lugar bem bonito para a mesa de Shabat. Então, ficamos por aqui. Ative o sininho, dê o like no vídeo, comentem para aqueles que conseguiram fazer, que eu acho extremamente fácil, e dê um feedback, tá? E dê sugestões também de algum prato judaico ou alguma sugestão de receitas para a gente fazer, tanto de sal como pode ser de doces, tá? Fica de sobremesas. Então, fico à disposição de vocês. Então, até o próximo vídeo. Shabbat Shalom. Machanai.